E vamos para mais um episódio da nossa modelação da Ferrari F40. E se você também quer desenhar desta forma o que você quiser, clique no link da descrição para que você possa ter acesso aos cursos disponíveis e prosperar na profissão. E agora vamos para o vídeo. E para a aula de hoje, a gente vai desenhar a parte central, aonde fica o piloto. Então, vamos mostrar novamente o nosso centro aqui. Ó, ocultar todos. Ó, então, a parte externa já está modelada, a parte grosseira, digamos, a parte base. E esse centro, se a gente isolar, ó, nós temos a nossa metade. Olhando de cima, é o contorno que havia disponível, né? E dali a gente fez a extrusão para cima e a gente manteve ele oculto todo esse tempo na modelação. E agora chegou a hora de usá-lo e dar forma. Então, ó, daquele bloco a gente ele está reto aqui no centro. Então a gente vai criar a parte da frente, né, que é a geometria do vidro, a parte traseira também, o teto externo e aqui também. Então lembrando que isso que a gente está fazendo agora vai ser modelar o externo mesmo, ó. As bordas a gente não vai fazer agora, é como se imaginasse ele preenchido, né? Então esse aqui também não vai ser feito agora. Vamos olhar por cima também. Ó, então tem uma... A gente vai realizar um corte lateral. Lateral, digamos, ou com perfis de loft ou por varredura, né? Dependendo do que a gente pensar. Na frente tem outro corte também. E a gente vai fazer um raio para amenizar, para interligar as duas áreas. Né? O teto também tem uma geometria no teto. Ele não é reto, ele tem uma curvatura aqui, ó, para aerodinâmica. E a parte traseira aqui também tem a sua arte. Bem, para a gente refrescar a memória, vamos estudar no nosso acervo de imagens como é toda essa parte central, que é a que a gente vai modelar agora. Vamos lá? Ok, vamos verificar as nossas imagens. Ó, então o teto tem uma curvatura bem ampla assim. De lado ela é quase tem um raio, ela é quase mais reta ou um arco muito maior na parte de olhando de frente. Se olhar de lado você vê que o caimento é de lado, ele tem um arco menor, né, digamos assim, você vê melhor ele. O vidro, veja que a porta tem um arco na porta, né, que tem como geometria. O vidro também tem, digamos, uma curvatura de arco, mas um arco menor, assim, menos acentuado. Vamos olhar outras imagens. Ó, de lado. Veja que aquela levantada que a gente deu aqui, ó, no capô, ele desce para baixo e ali começa o vidro. A gente vai representar esse detalhe também. Então, o capô, que ele já é um sólido separado, ó, ele fica em cima. É a única região, ó, na lateral é tudo... Ele bate certinho aqui, ó, onde acaba a lataria, começa o vidro, ó, ele bate certinho. Né? Então, essa parte de cima que a gente vai estar modelando, ela se comunica diretamente com essa lateral. Então, a gente vai partir o modelo dali, ó, usando aquela geometria ali. Ó, e atrás também tangencia. Então, a única área que ele tem uma queda é aqui, ó, que ele cai, levanta e tem a nossa geometria. Ó, aqui atrás basta um arco muito aberto e um corte por varredura, até sumir para cima também poderia fazer. Ó, atrás, ó, acabando aqui, ó, tangenciando.
Acho que a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o teto. O teto com aquele caimento lá para trás. Porque veja que essa parte aqui de trás e o teto, ó, eles são muito, ó, é o mesmo andamento. Então, a lateral a gente vai fazer em separado, essa parte aqui da frente também, mas a parte superior a gente vai criar ela junta. Ok, perfeito. Ó, aqui o grande arco. Veja que ele é quase reto na parte de cima. Aqui ele fica um pouco mais reto, mas aqui tem um arco maior e aqui é mais reto. Ó, o vidro ele não é uma linha reta, ele é um arco muito grande assim, ó. É mais o ângulo. Tudo isso aqui segue o ângulo para dentro, ó, parece. Ó, novamente aqui do alto, ó. É quase reto, mas a gente vai fazer uma curvatura por beleza, assim, uma curvatura bem grande, bem ampla. Ok, mãos à obra. Ok, voltamos para o nosso modelo. Ó, se a gente olhar aqui, ó. Ok, se a gente pode mostrar aqui a parte dianteira novamente. A parte traseira vamos retirá-la. Ela tem muita distorção. Ok, ó. Aqui, ó, a gente consegue pegar essa parte superior, o arco dela. E lateralmente a gente consegue pegar o caminho a ser percorrido. É claro que vindo do vidro, a gente vai vir reto. E aqui a gente vai também começar reto. E só depois a gente vai pegar a geometria fiel. Então vai criar um canto vivo aqui que depois a gente vai usar um raio perfeito. Ok, assim a gente já pode iniciar. Só tem um problema que a gente tem que respeitar. É que quando ele descer, a gente quer manter essa altura aqui, ó. A gente quer que ele desça e fique naquela altura. Como vamos fazer isso? Não sei, vamos descobrir juntos. Bem, vamos fazer o que. Vamos realizar a operação mesmo. Criar o perfil, criar o caminho, cortar ele e depois a gente vê como é que vai ficar essa região. Porque daí a gente vai ter outra visual, podemos ter outras ideias. Então, primeiro eu vou criar o caminho. Então, plano frontal, que é aquele plano espelho nosso. Então, eu vou começar com uma linha reta. Vou até usar ela com aquela mesma linha que a gente usou como o máximo de peça. Assim ela vai começar aonde a gente decidiu como o máximo. E bem, vou pegar também o espelho aqui, ó, só por uma questão de curiosidade. Opa.
fixo. Uma questão de curiosidade, eu quero saber onde é que vai ser o encontro entre as duas. Ok, e aqui atrás, vamos fazer também um arco de 3 pontos. Perfeito, ó, ele vai até lá atrás e a gente tem material até lá atrás. Vamos fazer fixo esse arco e alongá-lo até lá em cima. Porque esse branco aqui ele é plástico, podemos supor. Então ele vai para dentro da lataria. A lataria está mais para fora. Para o nosso caso, eu acho que a gente pode. Vamos respeitar isso aqui, ó. Vamos parar um pouco antes e vamos criar um arco intermediário aqui. Simplesmente vamos fazer coincidente e tangente. Ó, tangente e tangente essas duas aqui também. O único último ponto sobrando é o raio, ó. Não. Eu não consigo representar bem. Bem, vamos cortar esse laço aqui, ó. Fazendo a tesoura. Esse. Vamos fazer um arco tangente. E criá-lo com o que temos aqui no momento. Aqui já começa a ser vidro, então aqui ele acaba mais ou menos. E como ele é tangente, ó. Aqui eu estou representando bem ele. Aqui na frente, que eu disse que ia começar reto, na verdade acho que a gente pode começar com um arco bem grande, ainda assim vai criar um canto vivo aqui, pra gente resolver depois. Olha que quase, quase a gente pega isso aqui, ó. Diz que é fixo para ele ter o sentido dele. E esse ponto aqui. Ah, não, ó. Ele sai fora. Então dá um Ctrl Z e vamos chamar outro arco. Tangente. Opa, tá. Esse ponto, vamos ver que ele é coincidente lá. Assim ele fica parado e daqui para trás a gente faz um arco do jeito que a gente desejar. E essa aqui também tangente, pelo menos como ponto de partida. E o ponto final a gente decide onde ele vai ficar, ó, em forma de pegar bem certinho a nossa geometria, ó, conforme a gente deseja. Legal. Assim em cima não vai ser reto, que parece que é reto é muito simples, né? Então a parte tão importante ali de cima, né, onde passa o ar para aerodinâmica, então a gente começa com um arco, ó, pegando todo o sentido dela. E claro, aqui vai ter um canto vivo porque vamos fazer o vidro em outra operação no futuro. Inclusive eu fiz essa reta só para nos guiarmos, para ter uma visual de como vai ser o ponto de encontro. Aqui, quem sabe um pouquinho mais para cima. Não, deixa onde estava, Ctrl C. Ok. Então essa parte que também está ok, a linha do vidro vamos eliminar. E aqui, ó, como vamos fazer comunicar essas duas? Eu queria que fosse respeitada essa parte superior. Ali é vermelho. Aqui a gente está imaginando como se fosse de vermelho também, lateria completada, e depois a gente vai fazer alguma operação, mas podemos supor como se fosse uma coisa única. Vamos mostrar o modelo aqui, ó. Passando o modelo mesmo. Ok.
Bem, quem sabe a gente possa fazer um arco. É, aqui a gente vai ter que desrespeitar algo, digamos, e sair um pouco da nossa guia. Ó, vamos ver. Veja que daqui ele começa a fechar a geometria. Antes que ele vire para dentro, ó, vamos eliminar essa aqui também. E vamos iniciar um novo arco tangente. Ó, assim a gente tem a liberdade. Aquele degrau vai ser. Esse é a gente está fazendo um arredondamento. E que eu vou usar bem certinho o ponto. Então veja que aqui a gente está indo um pouco fora do desenho, mas vamos pegar a geometria bem caracterizada. Ok. Esse aqui eu vou deixar fixo para que ele trava ela onde está. Eu tenho só o pontinho aqui, consigo arrastar. Pela geometria, ó. Ultrapassou o nosso. Aqui da parte da frente a gente tem que também ultrapassar de forma reta, ó. Então a gente vai. Vamos fixar essa aqui também, deixar paradinha. E fazer uma linha reta exatamente. Mas eu não quero mexer naquele ponto onde ele está. Os dois tangentes. Ok, pra gente ter o corte até lá. Porque no final, na verdade, o vidro vai ser o corte oficial, digamos. Bem, ok. Vamos, vamos criar um plano naquele ponto lá. E dali a gente vai partir o perfil. Então, criar plano. Aqui está o nosso ponto. E paralelo a um daqueles planos quaisquer. Vamos modelar nele. Vamos supor que aquele mesmo arco ali, ó, é o mesmo que tem lá atrás no vídeo. Então, é um corte por varredura mesmo. Se não fosse, criaríamos os perfis com raios variáveis, geometrias variáveis. Aqui acabei estando pro lado de trás do carro. Vamos pela frente. Ocultar o nosso modelo aqui momentaneamente. Então, vamos chamar a... Ó, no ponto máximo que a gente sabe que ele parte dali, uma linha lá, e um arco que pega pela tangente. A foto parte um pouquinho mais para cima. Eu vou fingir que tem aquele offset que eu quero manter, ó. Eu tô igual, ó, em todo modelo. Ó, eu tô um pouco para cima para pegar um raio parecido e fixar. Vamos um pouquinho mais para frente. Acabou ficando coincidente com alguma coisa lá atrás. E ok. Vamos ver o nosso modelo. Ocultar tudo. Opa. E fazer a nossa caixinha, o esboço fechado. Aqui fechar. Tangente os dois. Aqui. Como é um corte por varredura, eu vou deixar livre aqueles dois, que ele vai seguir o caminho de forma muito natural. Se fosse o loft, não. Aí a gente é uma boa prática é, definir totalmente o esboço. Ok, vamos salvar o nosso modelo e chamar o corte por varredura. Então, perfil de esboço, aqui está ele, caminho,
este aqui. Ó, para que lado você vai? Lembra que o caminho está ali, temos um perfil, e o perfil que a gente criou, ele bate exatamente no caminho. Então, vai para a esquerda, vai para a direita ou todos os dois lados. É o que a gente deseja. Afetar quais corpos? Somente esse meio aqui, ó. Então, ele tem o arco dele e vai cortar ali também a parte de trás. Vamos ver que resultado vamos obter. Muito interessante. Aqui, ó, aqui atrás ele praticamente ficou um pouquinho levantado. Ficou muito interessante. Ó, então a gente considera o teto como feito. A parte de trás, ó. Bem, ficou bem abaulada. Eu acredito que essa parte lateral a gente vai trabalhar agora nesse segundo momento. Para fazer um abaulado um pouco maior. Mas tá, essa parte de trás também tá bem boa. Ok. Agora vamos fazer o vidro. Aqui também a gente pode fazer um raio e aí assim ele já cria aquela união. Vamos pensar. Se a gente olhar de frente, agora com o nosso corpo, cortar tudo. Eu tava pensando se era mais interessante fazer primeiro o vidro ou primeiro o lateral, para que um não interfira no outro, qual que facilitaria o nosso trabalho. Ó, olhando de frente, quase lá é um chanfro grande, exagerando. O vidro a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer. Vamos começar pelo vidro. Vamos fazer um esboço aqui, ó, desse perfil que a gente vê aqui de lado. E de cima a gente vai fazer o caminho dele, para que seja usado o corte por varredura. Mas em vez de pegar na foto, nós vamos pegar aqui, ó, aqui onde ele já existe. Aí se a gente olhar de cima, já temos aquele perfil. Então, vamos fazer primeiro o caminho, nesse caso. Ó, plano superior. Fazer um esboço nele. E vamos pegar o converte entidade. Aqui, ó, converter entidade para trazer
aquela linha que a gente via para um esboço. E a gente não vai fazer essa curvinha aqui, ó. A gente vai terminar um pouco antes. Fazer uma linha reta. Tangente a nossa linha reta. Ok. Ó, o vidro vai até ali. Então veja que ele faz um arco bem grande e aqui ele faz um raio um pouco mais acentuado. Poderíamos fazer só o arco grande lá e aqui e fazer um arredondamento entre eles. Só que acho que poderia ficar até estranho nesse caso. Então eu queria fazer um pouquinho mais de arco com o nosso instrumento. Ó, esse é o caminho. Vem aqui e vai reto. E depois lateralmente a gente pensa como... Então, desse lado eu quero um pouquinho mais para lá, porque ele tem que encontrar com a segunda. E depois o raio vai fazer o seu trabalho. Bem, poderíamos deixar assim, mas por força do hábito, vou colocar um grau aqui arredondando, 45 graus. E esse vai ser o nosso caminho. Então, olhando de frente. Agora vamos fazer um esboço aqui. Ó, e termina aqui. Na foto, o mesmo ponto que o meu mouse está agora, ele está aqui na verdade. Justamente por uma diferença entre a foto de cima e a foto superior. Veja, ó. Bem no meio dos dois planos, ó, mais ou menos, está a linha de divisão e ela foi usada. Se a gente olhar de cima, ó, não está no meio para lá, mais ou menos aqui, está no meio para dentro. Aquele ponto de intersecção onde a lataria vem até aqui e vai para baixo. Então, nesse caso, a gente vai ter que... a gente pode usar aquela geometria, usando essa foto, claro, e a diferença a gente joga para dentro, joga para a direita. Então, por exemplo, a gente pode fazer aqui, ó, o ponto que a gente quer, ele começa aqui. Esse é o ponto dessa foto. Então, vamos girar só aqui. Ó, e o ponto início justamente é o ponto do começo. Então, se a gente faz um ponto aqui, um ponto qualquer, e vamos fazer coincidente com aquele início lá. Coincidente. Ele vai grudar ali embaixo, só para a gente poder marcar. Ó, tá aqui marcadinho. A gente está inventando uma coisa nova agora. Veja, na foto, olhando a foto por cima, o capô tá nessa altura aqui. Olhando por cima, que é onde parte o nosso ponto. E olhando pela foto de lado, é aqui que está aquele mesmo ponto. Veja, tudo isso é diferença entre fotos, né? A gente ajustou da melhor forma possível, mas diferenças sempre vão ter. E aí a gente arredonda. Mas veja, como a gente vai pegar a geometria com esse ponto zero, podemos falar assim, a gente vai pegar ele e fazer um deslocamento para a esquerda com essa medida aqui, ó, que é
5,5 milímetros. Mais ou menos, é só uma brincadeira nossa aqui. Então, aqui ó, eu acredito que não seja uma linha reta. Ó, tem uma curvatura, mas é mínima. Mas para ficar mais bonito, mais redondinho, vamos fazer um arco bem grande. Então, aqui mais ou menos, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Vamos pegar ela, mover entidades, depara. Daqui até aqui. Então a gente pegou o arco, que é o que importa para nós, e fomos para direita. Por que anda para direita? Porque a gente modelou por ali, ó. Foi ali que a gente começou a nossa modelação, ela tá ali. Então vamos tirar aqui. E daquele arco ali, vamos colocar fixo e alongá-lo. Acabou tentando ser coincidente com algo que não poderia. E vamos fechar o nosso esboço, ó. Vamos ver o nosso modelo. Ok. Isso aqui já usamos, vamos eliminar. E aqui, vertical. Ok. Ele corta o nosso modelo totalmente. Então, corte por varredura. O perfil já está selecionado e o caminho ele está aqui embaixo. Por que não foi possível? Vamos voltar para o nosso esboço. Bem, deveria ter dado, a não ser que o esboço está em cima e o caminho está embaixo e não tocava, ele acabou não permitindo. É uma possibilidade. Por via das dúvidas, a gente cria um plano num ponto do esboço, que é aquele ponto ali, qualquer ponto, né? Temos uma geometria. Não. O plano superior, então. Ó, para criar um ponto que passa exatamente pelo esboço. E naquele aquele plano que a gente criou, vamos fazer um novo esboço e vamos pegar o caminho que está desenhado lá na outra e fazer um convert entidade, ó. Aí ele trouxe ali para cima. Vamos dar um OK. Agora vamos buscar o instrumento novamente. Então, perfil, aqui está o perfil e o caminho é esse daqui. Ah, veja. É que mesmo que eu trouxe para essa altura, é lá. O ponto tá que eles nem se cruzam, na verdade. Hum, como que a gente pode fazer? Vamos ver. Parece uma coisa simples isso de resolver, mas na verdade, como a gente está trabalhando tanto com a criatividade, tantas ideias, possibilidades, tudo é flexível. Então é difícil às vezes se concentrar em outras coisas. Estranho não poder fazer, na verdade. Ressalto base, vamos fazer um material e o caminho.
Bem, lá vamos nós, então. Vamos modificar o esboço. Então, como a gente acabou fazendo ele aqui, ó, a gente escolheu aquele plano, criou um plano nessa altura, ele parte daqui o esboço. Vamos fazer ele partindo lá de cima, ó. Aí sim o caminho vai partir do nosso perfil, né? Então, vamos voltar aqui, vamos editar a criação do plano. O plano não está mais naquela altura, ele vai subir um pouquinho mais para o nosso ponto. Aqui está o ponto, um pouquinho mais para cima. E como a gente fez o esboço a partir dele e fez o convert em cidade, ele já reconstruiu a árvore e foi mais para cima. Agora o nosso perfil fechado passa pelo caminho. Agora sim. Às vezes eu vou tão rápido que eu também me confundo em algum ponto. É normal. Aí a gente busca filosofar internamente e resolver o problema, né? É isso que a gente faz. Encontrar formas. Então agora com certeza vai dar certo. Então corte por varredura, perfil fechado e o nosso famoso caminho. Eu tinha quase certeza que daria certo. Mas então por que que não deu? Bem, selecionar um perfil fechado, assim eu sei que eu não tenho outras coisas estranhas no esboço. Ok. Selecionei o esboço, não deu nada. Então, vou selecionar o gerente de seleção e eu quero aqui ó, um elemento que ele seja tangente com todos os outros, né? Como selecionar cadeia. Ok. Ainda não. Nem me fez a preview. E manter constante. Ah, então não tinha nada a ver. Ah, então se a gente eliminasse esse caminho e usasse o caminho anterior, daria certo também. É por isso que eu tô me. É um motivo desconhecido. Na verdade. Na verdade era uma coisa muito sofisticada. Por que que não dava? O motivo é simples. É. Assim, ó. Regra. Olhando de cima, ó. Eu fiz um esboço fechado naquele plano lá. E o caminho começava dali. Pronto, já está tudo certo. Vamos tirar as confusões criadas e dúvidas. Então, essa é a base. Se a gente olhar de lado, não tem problema se o esboço está lá e o caminho está aqui. Ele entende que aquele ponto inicial é onde parte o esboço, e se ele gira, ele faz o seu caminho, ele vai fazer o mesmo caminho. Então, ó, o caminho está lá, e se você olhar esse ponto aqui, ó, ele segue o caminho. Segue o caminho. Por que que não estava dando antes? Porque estava aqui em opções, ó, ele estava em seguir caminho. Então, esse perfil aqui, ó, girando, veja que essa aresta aqui, ó, essa linha, seguindo o caminho, ela vai seguir. Mas como aqui ela está dobrando muito rápido, a ponta de trás iria dobrar com ela mesma. Tipo aqui, ó, se a gente pega esse normal aqui, ó, e faz uma perpendicular à geometria, ó, vai dar aqui, ó, a perpendicular. Aí tem uma curva. Se a gente traça perpendicular, ó, numa linha, essas duas linhas aqui, ó, a perpendicular de cada uma iria se auto-intersectar, como se ela entrasse nela mesmo. Então ele não consegue, ele consegue fazer esse arco grande, consegue fazer linha reta, mas nessa curva aqui, o lado de trás iria fazer um nó com ela, digamos, né? Então, por isso que não permitia usar esse instrumento. Então, quando a gente disse, ok, pegue o perfil
e mantenha ele constante. Ah, ok, agora sim eu consigo. E veja que quando ele faz aquele pequeno arco lá embaixo, que a gente vê aqui na lateral e a parte de trás também, ó, se ele girasse o esboço, ó, aqui já é uma área pequena, já ia a aresta, ó, se a gente olhar aqui por baixo, ó, nesse retângulo aqui, ó, a parte de baixo ia lá para cima e essa parte de cá ia para baixo. Então eles iam se cruzar e não poderia ser feito. Então é por isso que não foi possível antes. Então descobrimos já. Vamos usar para cortar então, afetando esse corpo aqui. Ok. Tem um esboço a mais aqui que eu trouxe ele para uma altura diferente. Ele tá dentro do esboço que existe depois, então eu vou só esconder ele. E ok, temos já o vidro. Veja que aquela geometria, ó, quase que ele fica paralelo aqui, ó. Aquele efeito que ele está dentro, digamos, do capô abaixo. E aqui lentamente ele vai sendo maior, até que fica maior na lateral. Se a gente esconder tudo, ó, veja que o nosso carro já está começando a ter uma outra aparência já. Ok, terminamos a nossa aula por aqui e no próximo episódio a gente vai prosseguir a modelação. Mande esse conteúdo também para o seu amigo projetista. Eu te vejo no próximo vídeo.